Acupuntura, uma prática milenar que ganha cada vez mais espaço nos cuidados com a saúde e o nosso bem-estar. Como funcionam as aplicações com as agulhas? Será que dói? Será que não dói? Para que elas ajudam no nosso dia a dia? Para a gente abordar esse tema, a convidada do nosso programa dessa semana é a biomédica Andressa Risati, especialista em acupuntura. Fique com a gente que o programa já vai começar. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Andressa, seja bem-vinda ao Lounge da Interativa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para a gente conversar sobre esse assunto tão interessante e tirar tantas dúvidas que a gente tem sobre o assunto de acupuntura. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui para compartilhar esse conhecimento amplo da medicina chinesa. Tá bem. Para a gente começar, o que é a acupuntura e como ela atua no corpo humano de forma prática? Forma prática e simples, que qualquer leigo entende. A acupuntura, ela produz sangue e energia no nosso organismo. Mas como que isso acontece? Por uma ação bioquímica. Ela produz dopamina, serotonina, a GABA, que é um neurotransmissor, todos são neurotransmissores, né? A neuropeptídeos, ela vai atuar nessa reação metabólica. Como? Quando a gente coloca a agulha num acuponto, essa agulha ela vai gerar uma resposta purinérgica. O que essa resposta purinérgica vai acontecer? A adenosina, que é uma base de DNA, junto com a ATP, que são as células. A adenosina, ela é uma moduladora do fluxo sanguíneo. A ATP é o que leva energias para as células. Então, quando a gente coloca a agulha no acuponto, vai gerar essa resposta purinérgica que vai fazer essa produção, né, de sangue e energia e vai levar para todos os tecidos e diferentes órgãos do corpo. E isso vai gerar uma homeostase, né? Um equilíbrio interno. Então, de maneira prática, ela vai produzir sangue e energia que vai harmonizar todos os nossos tecidos, órgãos, vísceras do nosso corpo todo. Que vai trabalhar no corpo da gente. Isso. E como que ela foi adaptada ao contexto da medicina ocidental? Então, a acupuntura, né, lá na China, ela é uma medicina preventiva. Lá, eles fazem acupuntura para não ter um problema, para ir mantendo esse equilíbrio. Aqui já é diferente, aqui as pessoas vão buscar acupuntura quando já tem um problema. Então, a gente vai harmonizar, né, essa pessoa para ir melhorando cada... não é a área, mas ela vai melhorar em todos os aspectos físicos, psíquicos, emocionais. A gente ajusta isso e aí com a alimentação a gente vai complementando tudo até essa pessoa chegar mais próximo de um equilíbrio, que seria o tratamento de alguma doença, de algum problema que ela esteja enfrentando. Mas a diferença é que aqui a gente começa no problema. Depois que já deu errado. Depois que já deu errado, no problema. Sim. A gente não trata para não ter. Aqui a gente faz um pouquinho o inverso, mas a gente... Ela é utilizada, no caso da medicina ocidental, como um método de prevenção, e aqui, na verdade, a gente já deixa, quando a questão já aconteceu, que a gente vai procurar o acupunturista. Isso. Entendi. Andressa, uma dúvida muito importante também. Existem evidências científicas que comprovam a eficácia da acupuntura? Existem, e o estudo mais conhecido é o protocolo de Paulus. Esse protocolo de Paulus é o que evidenciou a medicina chinesa para a medicina ocidental aqui, que ficou conhecido. Porque o protocolo de Paulus era um estudo que era para as mulheres que iam receber o embrião congelado, né? Mulheres que estão fazendo o processo de fertilização in vitro. E esse protocolo é uma seleção de pontos que era feito 30 minutos antes da transferência do embrião e 30 minutos após a transferência do embrião. Só que esse original protocolo, ele, por essa questão de tempo, ele fica inviável, né? Então, já teve mais de 200 artigos, e agora já deve ter mais de 200 ainda, artigos que evidenciaram que, alterando o tempo de 30 minutos antes e 30 minutos após a transferência,
ele 24 horas antes da transferência do embrião e até 72 horas depois do embrião. E esse estudo evidenciou que o grupo que recebeu esses pontos, esse protocolo, aumentou a chance de positivo em 42,5%, e o grupo que não recebeu foi de 26,3%, se eu não me engano. Mas esse é o estudo mais conhecido mundialmente, tanto que é mundialmente mesmo, porque eu tenho um grupo de acupunturistas que tem acupunturistas em todos os lugares, e elas fazem os protocolos de Paulus. Inclusive, as minhas pacientes que vão para São Paulo fazer, elas têm lá, eles oferecem já o protocolo de Paulus no pacote da fertilização in vitro. Então, muitos médicos já incorporaram esse, porque ele é um estudo científico mais conhecido e mais evidenciado e confirmado que aumenta as taxas de gravidez, com certeza. E os principais mitos que existem dentro da acupuntura? Mito de acupuntura, por exemplo, assim, chega paciente no consultório e fala, não, eu super acredito nisso. Então, eu super acredito, a acupuntura é para dor, tô com dor, então eu vim aqui, sei que fulano fez acupuntura e passou. E aí parece que isso é uma questão de fé. Se tu não acredita, se tu não... porque eu acredito nessas coisas de energia. Não, e a acupuntura é uma ciência. E não é só para dor, é para diversos segmentos clínicos, é para tudo, é para depressão, ansiedade, para autismo, para Alzheimer, para qualquer enfermidade, para problemas ginecológicos, para problemas de gastrointestinais, dores, enxaqueca, é para tudo, não é uma questão de fé, né? Eu acredito, então vai dar certo. E não é só para dor. Não é como ir num centro espírita, por exemplo, né? Não é. Tem muito mais do que isso. Isso, é muito mais do que isso. E Andressa, pegando mais agora essa tua parte de especialidade mesmo, né? Como você falou, antes a gente estava conversando bastante que a acupuntura é para tudo. Dentro do que você trabalha, né? Na parte de ginecologia e obstetrícia, conta um pouquinho pra gente como que a acupuntura trabalha junto contigo nesse entendimento das mulheres tentantes, nessas que desejam ter filhos ou que já tiveram algum problema com isso. Então, eu tenho, né? Eu sou especialista em ginecologia e obstetrícia. A maioria das minhas pacientes, elas são tentantes, elas estão buscando engravidar. Então, elas vão no consultório e e aí eu vou analisar, né? Vou investigar, vou fechar diagnóstico. Só que eu acompanho todo o ciclo menstrual. Eu vou suplementar com a alimentação, com vitaminas, com a fitoterapia brasileira, fitoterapia chinesa, com florais, com aromaterapia, tudo na visão da medicina chinesa. E a gente vai ajustando todos os possíveis desequilíbrios que essa mulher vai ter. Cada mulher, o tratamento é individualizado, cada uma vai ter uma linha de tratamento. E com isso, aí a gente vai vendo a linha de tratamento, né? Se essa mulher vai ter uma deficiência de yang, por exemplo, né? Eu preciso aumentar a temperatura dela. Essa já tem uma deficiência do rim. Então, vai ser a abordagem diferente. É o mesmo problema, mas diversos meios diferentes de tratar. Corpos, diferentes... E aí, acompanhando o ciclo menstrual, acompanhando a ovulação. Para as mulheres que fazem fertilização in vitro, vai ter outros cuidados, mas a minha especialidade é as mulheres que buscam engravidar. E olha que muitas vezes, né, a gente escuta falar pela questão de insônia, de depressão, perda de peso, que a gente comentou antes, mas para ver como realmente é para tudo que você lida justamente com essa parte da infertilidade ou da busca pela fertilidade, porque né? Quando tu fala, por exemplo, de insônia, é que a base da medicina chinesa é sempre a mesma coisa. Por exemplo, assim, como eu vou fechar um diagnóstico para ti, se tu por acaso quisesse engravidar ou tu tem insônia, eu vou fazer o mesmo estudo clínico, eu vou fazer igual. Porque a acupuntura, ela vai agir igual. Ela vai ser aquilo ali, ela vai liberar neurotransmissores por algum ponto que vai gerar aquela resposta que vai produzir mais sangue e energia. Então, quando a gente regulariza esse fluxo energético e sanguíneo, a função dos órgãos vão melhorar. Então, tu vai dormir melhor,
tu vai ter um ciclo menstrual bom, tu vai conseguir emagrecer, tu vai diminuir dor de cabeça, mas é sempre o mesmo raciocínio, a mesma base para tudo, que aí, claro que aí vai ter os pontos específicos para cada objetivo, né? E quais são as queixas mais comuns que podem levar uma pessoa a procurar acupuntura? Da minha área, Ou né? Da sua área, alguma indicação? Alguma indicação, por exemplo, assim, mulheres, né, as que fazem a fertilização in vitro, por exemplo. É o endométrio que não cresce, que não espessa o suficiente para transferir o embrião, né? É a ovulação, na verdade, implica na menstruação, né? Porque só existe a menstruação se há ovulação. Então, a mulher que tem um ciclo muito longo, não menstrua, então a gente tem que olhar para a ovulação. Tem mulheres com baixa libido, né? Todos, deixa eu pensar, o nível de inflamação no corpo vai implicar nessa implantação do embrião, ou para mulheres que tentam engravidar naturalmente também, porque quanto mais essa mulher estiver inflamada, vai ser mais difícil dela engravidar naturalmente. Por exemplo, se ela está tentando engravidar, né? Não vou dizer, isso não é uma Não é generalizado. Né? Mas, por exemplo, isso vai implicar na fixação de um possível embrião. Então, é endométrio, é ovulação, é libido, o que mais? É mais assim de ciclo curto, ciclo longo, muita cólica. Essa parte mais da saúde da mulher mesmo. Claro, por exemplo, a endometriose, que é uma coisa que a gente está ouvindo falar bastante agora. A endometriose é uma doença autoimune que gera inflamação no corpo. É uma inflamação descontrolada, né, que nasce tecido do endométrio em outros órgãos do corpo. E a endometriose é muita dor. E as pessoas, por exemplo, a gente cresce ouvindo falar: eu tô menstruada, tô com cólica. Não, eu tô com cólica normal, tô menstruada. Não é. Então, queixas de mulheres que têm muito fluxo, com muita dor, isso é um alerta. Isso pode ser uma endometriose. E não é normal. Sentir dor menstruada não é normal. Não pode sentir dor. Isso é uma queixa que, inclusive, meus pacientes falam: não, eu sinto cólica. Não, me conta melhor sobre isso. Claro. Aí pode estar um problema. Não normaliza essa dor. Que está gerando essa dificuldade de engravidar. Uma simples cólica, que não é simples, né? Isso é uma coisa que é bem recorrente, cólica. Entendi. E existe alguma contraindicação? Algum tipo de paciente que não possa fazer? Não existe. Não nem existe idade. Contraindicação, nem idade. Pode dos jovens aos idosos, homem e mulher. Homem e mulher. Claro, no caso da fertilização, né, indicação para as mulheres, mas os homens... eu trabalho com a fertilidade masculina, claro, atendo os maridos das pacientes, que não é um comum, né, eles não vão tanto quanto as mulheres, ainda existe algum... Mas sim, eu atendo... ginecologia e obstetrícia, saúde da mulher no geral, mas ali na parte da fertilidade é masculina e feminina. Atendo os dois. E não tem contraindicação ao que vai acontecer. O acupunturista que tem que saber avaliar aquela pessoa. Claro. Se tu pegar um paciente que tá com muita comorbidade e tá mal, se eu for ali tonificar um yang de um fígado, eu vou deixar ele mal. Mas aí vai de mim fazer esse diagnóstico e cuidar essa busca, esse entendimento do paciente antes. Mas não tem contraindicação. E as agulhas, elas costumam assustar, né? As pessoas já têm uma questão com a agulha por medo né? Já vem com uma vacina, com alguma coisa. As agulhas, para quem nunca fez, né? Para quem conhece, já pode ter uma lembrança. Mas para quem nunca fez, a agulha dói ou ela não dói? Ela não dói. Ela é bem fininha. Ela pode, em algum pontinho assim mais chatinho, dar uma ardidinha. Sim. Mas não... Super suportável. Não, super nem se compara a vacina. Não. Ela é muito fininha a agulha e ela é muito superficial também. Claro que em alguns pontos ela pode ir um pouquinho mais profundo, mas não dói. E após uma sessão, Andressa, eu fui, por exemplo, eu sou uma tentante, digamos assim, né? Então, eu comecei um tratamento contigo, existiu o diagnóstico, a gente começou esse tratamento. Em quanto tempo eu posso começar a sentir essa diferença, até mesmo a questão de insônia, por exemplo, que, né, tá me perturbando alguma coisa, ou a minha ansiedade, ou, né, porque muitas vezes passa por todo o nosso emocional, como a gente estava falando antes, né? E aí...
Em que momento que eu vou começar a sentir essa diferença no meu corpo? Isso também é muito individual, né? Cada paciente vai ter uma resposta e vai ter a sua experiência. Por exemplo, se tu é uma tentante e vai no consultório, eu vou querer te acompanhar pelo menos um ciclo inteiro. Então, tu vai semanal lá. Por exemplo, se tu tá com uma cólica muito forte e tu vai no dia fazer acupuntura, tu já vai sentir alívio da dor na hora. Porque é isso, ela vai liberar aqueles neurotransmissores que vai atuar na inibição da dor. Então, tu já vai sentir ali. Mas agora, bom, eu quero engravidar, então não vai... eu fui ali e vou engravidar amanhã. Não. No outro dia existe um bebê. É que nem eu digo para meus pacientes, tem vários positivos antes do positivo, né? Por exemplo, eu tive um ciclo agora que eu não tive dor, eu não tive cólica. Nossa, isso é muito positivo. Eu tive uma paciente recentemente que ela fez 4 estimulações ovarianas e aí quando tu estimula, né, para conseguir o óvulo, né, para fazer a fertilização e transferir o embrião, tu tem que acompanhar o endométrio para ver se ele espessa o suficiente para receber o embrião. E ela fez 4 vezes e o endométrio não crescia. E aí, quando ela começou a fazer a acupuntura, ela teve a primeira vez que o endométrio cresceu o suficiente. Nossa, e ela que falou, bom. Nossa, meu Deus, eu já fiz 4 vezes e não consegui, e agora... Então, assim, isso é um resultado muito positivo. Claro. Então, depende da mulher, do processo, da parte que ela tá, e não tem como eu te dizer... Quanto, né, por exemplo, uma dor tu já vai sentir na hora. Mas aquilo ali tu vai estar sempre ganhando. São processos, pequenos passos que vai conseguindo evoluir para um objetivo final. Mas já consegue perceber alguma diferença específica de alguma dor específica no momento. Né? Porque a acupuntura ela vai ter essa homeostase do corpo, né? Esse equilíbrio interno. Então, tu vai regular o estresse. A dopamina, por exemplo, vai regular, né, ali essa sono, a fome, a ansiedade, tudo vai ser pro melhor. Desde as sensações físicas até as emocionais, ele tem um ganho muito positivo. Um ganho positivo. Então, tu vai estar sendo nutrida e um equilíbrio constante, então tu só vai melhorando. E a indicação nos tratamentos geralmente é uma sessão por semana, a cada 15 dias, como que funciona? Vai de cada paciente também? Vai de cada paciente como consegue. O indicar, né, o melhor é que eu acompanhe semanalmente, porque assim eu consigo pegar todas as fases do ciclo. Sim. Consigo pegar todas as fases e ali fazer o crescimento do folículo bonitinho e vou acompanhando tudo. Agora... Pode ser, bom, tu tem só disponibilidade quinzenal, a gente faz quinzenal então. O que eu não recomendo é uma vez por mês, aquela paciente que vai de vez em quando, depois volta. Então, aquilo não vai. Ali nesse caso, às vezes é mais por uma coisa pontual mesmo, uma dor, alguma coisa pontual assim, pontual. Mas não por uma parte de um tratamento, por um objetivo maior. Exatamente, não vai ser um tratamento. E até mesmo por uma dor pontual, essa dor pontual tá gerando por algum motivo. Que a gente estava conversando antes, né? Então não é simplesmente acordei com dor nas costas. Não acordei com dor nas costas. Essa dor nas costas tem uma raiz... Ela originou de alguma coisa. De algum desequilíbrio de órgão, víscera. É uma coisa que tem que ser tratada. Então, ela vai voltar. Claro, a acupuntura pode resolver na hora, mas ela não vai fazer um milagre se tu não cuidar do teu corpo e não tiver os hábitos toda... Isso. Joia. E, além disso, em casos de TPM, como a gente conversou... Também funciona para menopausa, por exemplo, dentro da saúde da mulher, né? Não só em fertilidade ou... Esse eixo hormonal, né? Ela vai... Porque no sistema nervoso central, por exemplo, a acupuntura, ela atua diminuindo a atividade conectiva disso. Então, ela vai... Por exemplo, atuar naquele eixo hipotálamo, hipófise e glândula suprarrenal. E isso é o sistema primário da regulação hormonal. Tanto de estresse quanto também da doença, do desequilíbrio que tem. Então, por exemplo, a menopausa é uma coisa hormonal. Então, já vai regulando. A TPM, a gente relaciona muito ao fígado na medicina chinesa. Então, quando tu vai ali, tu vai tratar o fígado, a gente fala de desestagnar o fígado. A gente vai harmonizando. É tudo sempre pensar na palavra de harmonizar. E entender o corpo como um todo, né? O corpo como um todo. Então, nunca vai ser TPM. O que eu vou tratar o teu útero? Né? A tua menstruação? Não, eu vou mexer muito mais no fígado. Então, é assim.
Então, não... E a mesma coisa a insônia, a menopausa, Tudo trabalha em conjunto. tudo trabalha, é o corpo todo. E, além disso, também tem quem busque, né? No caso, além das mulheres, mas por questão de emagrecimento também, por questão de depressão, tudo Claro. isso, como a gente falou, O emocional. pode buscar também pra essa ajuda. É o emocional. Nunca a gente vai tratar uma parte do corpo, por exemplo, né? Uhum. Eu tô com ansiedade, quero emagrecer. Não, eu vou ver todo o teu corpo, todos os órgãos, onde tu tá me apresentando uma deficiência, um excesso de energia, o sangue tá... A gente fala que o sangue... Termos da acupuntura, né? O sangue tá vazio, a gente vai nutrir e a gente vai harmonizar o corpo inteiro daquela mulher. E aí ela vai começar a ter resultados que ela nem tava esperando. Por exemplo, uma pessoa que vai tratar TPM... nem se dá conta que não dormia bem. Aí ela fala, não, nossa, esse mês... Sabe que eu dormi bem? Dormi bem, claro. Começa a receber é um esse todo. retorno em várias outras áreas da vida. Exatamente. Coisas às vezes que a gente nem repara, né? Que acha que, na verdade, acha que dorme bem e aí passa a dormir muito melhor, a ter uma qualidade de sono sem ficar acordando ou sem Exatamente. interrupções, alguma coisa. Que nem aquela... E se sente mais descansado, Mais de fato, por descansado. um resultado que já tá aparecendo. Exatamente. Isso é a acupuntura num todo. Que joia. E o que você diria pra alguém que tem curiosidade, mas ainda tem algum receio de experimentar? Porque como ela não tem contraindicação, o que essa pessoa precisa mais, né, entender? Eu acho que se ela tem um receio e uma curiosidade. Uhum, E assim, ela tem que ter a sua própria experiência. uhum. Sabe? Depois, se ela ouviu isso, e aí, pô, né? Em vez de tu escutar o que os outros falam, te permite tu ter a tua própria experiência. Claro. A tua experiência, né, de ir ali tanto para relaxar, quanto para desestressar, quanto para regular o sono, ou por uma cólica menstrual, ou por um futuro desejo de um dia ser mãe. Uhum. Porque aí é que tá também o que acontece hoje em dia. As mulheres, elas pensam em ser mãe, o ritmo da nossa vida aqui ocidental, né? Mais pra frente, porque as mulheres estão trabalhando mais, tá? E pensam na maternidade depois. Só que a gente tem um relógio biológico e a gente tem que ter uma saúde, tem que ter um equilíbrio ali. Uhum. Pra quando chegar na época, quando tu decidir de fato ter um filho, tu poder ter saúde e não ter tantos contratempos para tentar otimizar esse tempo, né? Para não vir a ser uma tentante. Sim, não precisa ser um planejamento a curto prazo, Não. na verdade, é uma organização do nosso corpo Do mesmo nosso e um corpo cuidado, com como a gente estava falando, não precisa ser só quando surgir algum problema, na verdade pode ser uma Exatamente. questão de prevenção, de cuidado para si mesmo. Para si mesmo. E aí a consequência vai ser, né? Quem tem a curiosidade, ela tem que provar. Ela tem que ter a experiência dela mesmo. A gente só pode falar daquilo que conhece, né? Sentir. E aí eu tenho certeza que ela não vai mais abandonar. Que bom. E pra gente finalizar o nosso bate-papo, que tá muito interessante, mas o que a pessoa que vai na primeira sessão, ela pode esperar dessa primeira sessão? Como que ela vai acontecer? Como ela vai acontecer? Bom, a minha primeira consulta, ela demora 2 horas, porque a gente conversa muito. Eu tenho que entender bem a paciente, eu vou falar de questões psicológicas, vou falar de tudo, de como ela vive, os hábitos dela. Então, vai ser uma anamnese bem detalhada. E depois eu vou entregar um plano de tratamento que vai ser com todos os pilares que eu digo, né? A gente vai ajustando. Vou falar da dietoterapia, fitoterapia brasileira, fitoterapia chinesa, florais de Bach e aromaterapia. Tudo na visão da medicina chinesa. Então, vai ter muita conversa, a gente vai fechar um diagnóstico e aí vamos montar um plano de tratamento. E aí nós vamos, por exemplo, se essa mulher, ela não vai semanalmente, por exemplo, ela vai, eu digo que tem os temas de casa, que aí vai quinzenal, então ela vai ter aquele comprometimento de hábitos, porque assim, nada substitui as agulhas, que elas são mágicas, incríveis, né, tá aí mais de 5.000 anos, mas se tu não tem pequenas mudanças no teu dia a dia, não vai ter um resultado não que não vai ter resultado, mas a gente pode potencializar esse resultado. Mas tudo se complementa, então a gente sabe que se está sendo indicado, por que não fazer, né? Então, ela vai ter
ter uma noção de que os hábitos têm muita força. Que uma pequena mudança vai ter um grande resultado. Então, eu acredito, tenho certeza que as minhas pacientes, elas saem com essa noção, com essa visão de que não é só as agulhas e não é só uma sessão lá durante a semana que vai lá falar, não, é um estilo de vida que vai ser apresentado e não é uma coisa de outro mundo. Tipo, meu Deus, eu não consigo fazer um tratamento oriental, eu sou muito agitada, eu sou muito isso. Não. Por exemplo, eu sempre falo para minhas pacientes que a hora do banho é uma hora de meditar. É uma hora que tu tá ali conectada contigo mesmo, que tu tá te acolhendo. Aqui a gente poderia estar conversando, tomando um chá, e esse chá ser o melhor para mim e o chá para ti, e a gente tá aqui, eu tô tomando um remédio. Na nossa prática. Na nossa prática. E isso é a medicina chinesa, tu colocar ela no dia a dia. E aí que fica esse tratamento completo, né? Entendi. E agora tem uma curiosidade minha, mas acho que é legal pra gente finalizar o nosso programa. Me conta um momento mais emocionante da tua trajetória, assim, uma paciente que tenha passado por você e tenha atingido esse objetivo, ou não necessariamente do caso de fertilidade, mas uma coisa que tenha te marcado. Eu acho que todas as minhas pacientes me marcam, porque eu tenho uma coisa que eu já ouvi falar, né? Porque tu tem que ser profissional, tu não pode ter... tem que... Paciente, terapeuta... Só que não, eu crio laço com as minhas pacientes, elas viram minhas amigas e cada positivo e cada conquista, assim, parece que é minha. Cada noite de sono, cada... É minha mesmo, sabe? E quando, por exemplo, uma tentante que tá tentando engravidar há 6 anos, engravida naturalmente... Sabe, isso, meu Deus, isso é muito valioso. E eu agora, recentemente, eu tive 2 pacientes com 43 anos que engravidaram naturalmente. Nossa. Só com acupuntura. Então, isso pra mim é, meu Deus. Fora, digamos, da idade normal. Fora, e aí que tem, por exemplo, a acupuntura que muita gente não sabe que existe essa parte, acho que a acupuntura é só pra dor, nem sonha que existe na fertilidade, e existe muitos estudos científicos que provam isso, que tem, que grupos, por exemplo, que pegam um grupo, né, o controle que não faz acupuntura e o grupo que faz acupuntura tem o dobro de gravidez, mais às vezes, sabe? O endométrio cresce 40% mais do que o outro grupo, 30% a mais ovulação. Então, Tem estudo, né, Andressa? Tem a prova disso tudo. Tem a prova disso e que idade talvez não é... A gente sabe que, sim, temos o relógio biológico, claro. Sim, temos que se preocupar. Mas não é o fim. Não é, porque senão eu tô falando da minha clínica. Eu tenho 2 exemplos de 43 anos. Engravidaram naturalmente. Mas por quê? Porque tem esse tratamento, né, complementar e é possível. É muito possível. Perfeito. Andressa, muito obrigada. A gente aqui na Interativa, a gente só tem a agradecer. Nós, particularmente, tínhamos dúvidas também. Essa parte mesmo da fertilidade é muito legal, inclusive para quem quer indicar pacientes, né? Para quem quer indicar um tipo de tratamento, sabe como isso pode ser difícil e frustrante para uma mulher, né? Mas por ter vindo aqui trazer tanto conteúdo importante pra gente sobre a medicina oriental, né? Mas eu fico muito grata mesmo e volte sempre que quiser. Muito obrigada, eu que agradeço. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida.